Diz assim a palavra de Deus, Efésios 6, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo foi movido a escrever essa carta à igreja que estava em Éfeso. Mas, na verdade, essa carta é uma carta chamada de carta circular, porque ela deveria circular não apenas em Éfeso, mas em igrejas próximas a Éfeso, na região da Ásia. Ele estava preso em Roma, aguardando julgamento, e estando preso em Roma, ele ouve, possivelmente alguém levou essa informação a ele, que os crentes de Éfeso e região, eles estavam questionando a Deus. Eles estavam vivendo um momento de conflito interior. Como pode Deus permitir um homem como o apóstolo Paulo, um homem reto, santo, pregador do Evangelho, ser preso e permanecer preso? Eles estavam questionando a Deus. E quem sabe, perguntando até algumas pessoas já há mais tempo na igreja, por que Deus havia permitido? Porque Deus estava permitindo. E quem sabe você também, diante das lutas, das tribulações, também tem feito interrogações semelhantes. E no primeiro capítulo ele diz que todos aqueles que têm a Jesus como seu Salvador já foram abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em outras palavras, ele está dizendo: você que tem Jesus, ainda que você passe nessa terra por prisão, por perseguição, por vales, por desertos, você tem uma viva esperança, a esperança da vida eterna. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E ele acaba compartilhando, dizendo: olha, o fato de eu estar preso, para mim não é um peso, para mim não é dificuldade, porque eu compreendo o projeto de Deus. Eu estar preso faz parte do projeto de Deus para a sua própria igreja. Não é um peso para mim, pelo contrário, é motivo de glória e de louvor a Deus. E nós podemos perceber isso no capítulo 1. Nos versículos 11 e 12 ele diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, estar preso, ser perseguido por amor a Cristo é privilégio, é glória para Deus, é louvor a Deus. E ele vai falando em toda essa carta dos desafios, mas também dos privilégios. E no capítulo 2 ele fala da salvação pela graça. No versículo 8 ele diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé,
Isso não vem de vocês, não é por um esforço seu, não é pelo mérito seu, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache superior aos demais, para ninguém se ache muito bom, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que nós andássemos nelas. E ele continua falando, no capítulo 3, ele fala de como Deus o chamou, da sua vocação, do privilégio de falar do mistério da fé, desse mistério do Evangelho, que é o próprio Cristo. No capítulo 4, ele fala do privilégio de viver em unidade e que aqueles que são salvos precisam desfrutar e procurar fortalecer a unidade entre si. E ele continua orienta como nós devemos viver nos nossos relacionamentos familiares, marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. E nesse texto que nós lemos, ele está encerrando a sua carta. E no versículo 10 que nós começamos a ler, ele diz, quanto ao mais, quanto ao mais. Ele está dizendo, eu falei para vocês muitas coisas boas, eu dei direcionamentos, mas o que eu vou dizer para vocês, talvez seja o mais essencial. Eu ainda tenho coisas boas a orientar, não finalizei aqui. Quanto ao mais, ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você e eu que temos Jesus, se nós queremos colocar em prática tudo aquilo que nós já abordamos até aqui, nós precisamos compreender que há um levante de uma força espiritual, principados e potestades, Satanás e seus demônios. Em alguns momentos, a luta é tão forte que você vai ter sensação que eles são mais fortes do que você, mas tem um caminho de vitória. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, não apenas uma das peças, toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele diz, tem vitória para você, tem vitória para você. Então todo aquele que crê que existe uma vitória nessa guerra espiritual, essa pessoa precisa primeiro permanecer firme. E aí ele inicia o versículo 14 dizendo, estai pois firmes. Será que você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer, fique firme? Diga, fica firme. Fica firme no Senhor. Aqui por 3 vezes ele fala da importância de estar firmes. Estar firmes no Senhor. No versículo 11, ele diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. No versículo 13, mais uma vez, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, estar firmes. E no versículo 14 ele diz, estai, pois, firmes. Por que o apóstolo Paulo, ele traz essa orientação? Estai, pois, firmes. Ele está falando de uma luta, com certeza, de vitória. Porque há 2000 anos atrás, Jesus já esmagou a cabeça da serpente lá na cruz do Calvário, e eu e você em Cristo somos mais que vencedores. Não, você não entendeu. Eu disse que há mais de 2000 anos, Jesus já esmagou a cabeça da serpente, e em Jesus, eu e você somos mais que vencedores. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Lá em Gênesis nós temos o proto-evangelho apontando para Cristo, dizendo que ele viria e ele pisaria a cabeça da serpente. Mas quantos aqui já mataram uma cobra? Ninguém, poucos. Ninguém levanta. Lá em cima tem um ou outro. Hoje não pode matar mais cobra, né? Mas houve uma época
que as pessoas viam uma cobra já matavam. E eu imagino que você já tenha visto em filmes, ou alguém já te contou. Quando alguém mata uma cobra, ele esmaga a cabeça, o veneno faz o corpo da cobra ficar se batendo, se mexendo. Quando Cristo morreu lá na cruz, Ele já garantiu vitória. Ele já garantiu vitória. Ele já garantiu vida eterna para todos aqueles que compreenderam, que o receberam como Senhor. Então não precisa mais comprar terreno no céu, porque você já tem o céu. E sabe, é como se o inimigo levantasse, querendo retardar e impedir a mim e a você de experimentarmos plenitude, o poder do alto, as bênçãos que já foram recebidas, reservadas nas regiões celestiais. Então, nós estamos firmes, mas o inimigo vem, porque ele quer tomar conta desse terreno. Ele quer invadir esse terreno que já foi conquistado. Mas ele disse: esteja firmes, como um soldado que está preparado, pronto para enfrentar a batalha, mas uma batalha que já foi ganha. O terreno já é seu, a salvação já é tua, e ninguém pode tirar. E ele diz: permaneça firme. Até quando? Até aquele dia que Cristo vier buscar a sua igreja, quando de forma plena o inimigo será lançado no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Estai, pois, firmes, meu irmão e minha irmã, não vacila, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. E ele continua falando, ele dá uma orientação, como eu e você podemos ficar firmes. E ele diz assim: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. De quem ele está falando? De quem ele está falando? O que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é o próprio Cristo. Preste atenção. Aqui no versículo 10 ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, no Senhor Jesus. Ou seja, ele está dizendo, para você vencer essa batalha, você precisa receber, se apropriar daquilo que Cristo já garantiu para você. Sede fortalecido no Senhor Jesus. E ele diz ali que nós devemos cingirmos da verdade. Quem é a verdade? Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, libertação só em Jesus. Só em Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: você pode até enfrentar lutas, tribulações, dificuldades, mas essa vitória já está garantida em quem? Em Cristo Jesus. Quem tem Jesus está revestido da armadura de Deus, do Evangelho de Cristo, da verdade de Cristo. Ele é a verdade, e é essa verdade que traz libertação, que traz vitória no seu dia a dia. E ele diz aqui: cingindo-vos com a verdade. Para enfrentar Satanás e seus demônios é no poder de Cristo. É quem tem Cristo, é quem foi alcançado por esse Evangelho que transforma, que restaura e que regenera. E então, ele pega a figura de um soldado romano, e ele começa a olhar para aquela armadura do soldado romano, e ele vai se utilizando das peças da armadura, e ele diz: é a armadura de Deus, é algo que está à minha disposição. Nós podemos nos revestir ou não. Deus está colocando em disponibilidade. E eu e você que precisamos nos utilizar então dessa armadura. E a primeira peça que ele fala é o cinturão da verdade, que é Cristo. Preste atenção. O cinturão talvez seja a peça mais importante da armadura de um soldado romano. Porque o cinturão, ele segura, ele sustenta a couraça. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais, mas a couraça
é uma peça de metal que cobre o tronco e protege os órgãos vitais, principalmente o coração. Então, a couraça, ela é presa ao cinturão. A parte de baixo da armadura também fica presa ao cinturão. As armas mais utilizadas naquela época, as espadas, normalmente 2 espadas, uma mais curta e uma mais comprida, presas ao cinturão. De alguma forma, a maior parte da armadura era sustentada pelo cinturão. E qual é o nosso apoio? O alicerce da igreja, o fundamento da igreja, Cristo. Ou seja, ele diz: revesti-vos da verdade que é Cristo, e você tem condições de derrotar a Satanás. Na verdade, ele já foi derrotado. Você vai estar protegido. É algo para te proteger. E ele continua. Ele diz: mas também da couraça da justiça. Eu já falei o que é a couraça da justiça. Veja que é couraça da justiça. Que justiça é essa? Não é a sua própria justiça. Não é a minha própria justiça. É a justiça de Cristo. Quando Jesus pagou o preço lá naquela cruz, ele nos justificou diante do tribunal de Deus. Não porque nós nunca pecamos. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida e vida eterna. Nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, mas ele nos reconcilia com o Pai. E um dia, quando nós comparecemos diante do tribunal de Deus, todos aqueles que têm Jesus como Salvador, não será mais para receber condenação, mas para receber galardões. Galardões. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele fala no capítulo 8, versículo 31 em diante, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como que a couraça da justiça de Cristo me protege? Que paz isso traz ao meu coração? Irmãos e irmãs, nós estamos numa luta, e nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele é acusador quando nós pecamos, porque o crente, ele não vive na prática do pecado, mas por um deslize. Lembre-se que a Bíblia diz: se vier a pecar, tem um advogado, Jesus Cristo. Hoje ele é o nosso advogado. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, o sacrifício dele foi suficiente para perdoar todos os pecados do povo que cometeu antes dele. Mas se vier a pecar, é como se houvesse um crédito, um depósito. Filho de Deus não vive na prática do pecado, mas se vier a pecar, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso defensor. E sabe o que acontece? Porque nós temos um acusador. Quando nós pecamos nesses deslizes, o diabo vem com acusação. Você pecou de novo. Você tropeçou. Você voltou à sujeira. Você pensa que Deus vai te aceitar desse jeito? Você é terrível. Você não vale nada. E aí essa acusação vem como um peso. Mas aí nós nos lembramos que nós somos justificados em Cristo Jesus. E aí você fala: é verdade, eu não valho nada, mas não é pelo meu mérito,
pelo mérito de Cristo, sacrifício de Cristo. Ele me substituiu naquela cruz em sacrifício vicário. Eu merecia condenação, mas Ele pagou o preço que era meu e demonstrou um amor incomparável, imensurável. Eu fui reconciliado com o Pai. Eu não sou mais inimigo da ira de Deus. Sobre mim prevalece o amor. Eu sou filho, eu fui adotado, eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, e diz a palavra dele que se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, uma das coisas que o inimigo mais tem usado para lançar peso e fardo e derrota sobre a vida do povo de Cristo é engano da palavra por falta de conhecimento. Um povo que não se apropria daquilo que Cristo já fez. Nós já fomos justificados e nós precisamos viver com esse povo livre, que já tem vitória no nome de Jesus. A couraça da justiça. Nós precisamos nos apropriar dessa peça que nos protege o coração. Quando a Bíblia diz que nós devemos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, eu e você precisamos entender o que é Evangelho. Evangelho é boa nova. Qual é a boa nova? Nosso destino era a perdição eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, enviou o príncipe da paz, Jesus Cristo. E nele nós temos paz. A paz que supera todo o entendimento. Nós não somos mais inimigos de Deus. Porque se você vai para uma batalha sendo inimigo de Deus e inimigo de Satanás e seus demônios, aí é terrível. Mas como nós experimentamos o Evangelho da paz, nós não somos mais inimigos. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, adotados legalmente por meio de Cristo, por conta do Evangelho da paz. E essa é a boa nova, que é a paz em meio às lutas, a paz que supera todo o entendimento, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. O Evangelho, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E aí, como nós temos convicção que fomos reconciliados com o Pai, nós caminhamos em paz, na certeza da vitória plena até o dia de Cristo. E ele continua, ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Da fé. Como que alguém tem fé? A fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Para ter fé tem que ler a palavra, tem que ouvir a palavra, tem que se alimentar da palavra, não tem jeito. E esse escudo, que é a fé, faz apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui, a gente sabe que a história mostra que costumeiramente usavam um escudo que era arredondado de metal. Mas a palavra que foi traduzida aqui por escudo, pode ser traduzida também por porta. Eram aqueles escudos quadrados, normalmente feitos de lâminas de madeira, tábuas de madeira, às vezes dupla, porque daí esses dardos batiam em uma peça, mas não atingia a outra. Ou às vezes revestidos de couro de animal, que eram umedecidos. Quando o inimigo mandava setas, dardos, com fogo, porque nós temos que lembrar que as construções, as instalações eram bem primitivas, muitas vezes feitas de madeira, às vezes cobertas com folhas de tamareiras, de coqueiro, e se viesse uma seta, poderia acabar com tudo. Aquilo, fogo, naquela região seca, se alastrava e o povo ficava sem moradia. Ficava com as suas instalações precárias. Então, às vezes eles iam para embates com aquelas portas, aqueles escudos, soldado ao lado de soldado, e formava aquele paredão e enfrentava e ia derrubando o inimigo pelo caminho. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui.
por conta da nossa fé em Deus, que é fruto de relacionamento. Não tem como alguém ter fé sem estudar a palavra. Quantas vezes já cheguei em alguns lugares que as pessoas falam assim: ó, pastor, eu não frequento nenhuma igreja não, mas eu tenho muita fé. Não tem. Espera a primeira batalha para você ver se não cai por terra, porque não tem fé. Aquele que qualquer coisinha está caindo, não tem exercitado a fé. Porque se eu creio, eu tenho convicção de vitória em Cristo Jesus, eu olho para Ele, não para a luta e para a tribulação. E aí, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. E esse é o escudo que me protege, que livra dos dardos, das setas inflamadas do maligno, que protege a mim e a minha casa. E eu enfrento o inimigo, e ele cai por terra em nome de Jesus, pelo poder da fé em Cristo Jesus. Que fé que nós estamos falando aqui? Não é fé nos ídolos, não é fé na minha formação, não é na força do braço. É a fé de que Jesus Cristo é o Messias que haveria de vir, prometido lá no Antigo Testamento, que veio para pagar o alto preço e abrir um novo e vivo caminho, me reconciliando com o Pai, o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a penúltima peça aqui então, da armadura de Deus, é o capacete. Uma peça feita de couro e de metal. Veja que ele diz ali, capacete da salvação. Irmãos e irmãs, sabe o que eu entendo aqui? Eu disse há pouco, que uma das artimanhas do inimigo é lançar dúvida no coração do povo crente. Confusão. Uma das dúvidas que o povo crente tem vivido é com respeito à certeza da salvação. Não tem certeza da salvação. E eu gostaria que hoje, em nome de Jesus, você saísse daqui tendo convicção de que você é salvo mediante o sacrifício de Cristo, comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Veja que ele está dizendo: capacete da salvação. Certeza da salvação tem que estar na minha mente. No capítulo 2, eu já citei aqui hoje, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Romanos, no capítulo 11, versículo 29, a palavra de Deus nos diz assim: porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Se Ele te elegeu, se Ele te alcançou, se o Evangelho chegou até você, Ele não muda de opinião. E o Espírito Santo, Ele é o penhor, Ele é o selo, Ele é aquele que nos leva a perseverar. Então eu e você precisamos ter convicção de que nós somos salvos. Porque quando o inimigo vem lançar dúvida, se eu tenho certeza que eu fui comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, eu me mantenho firme. Eu estou com a minha mente protegida. A dúvida, a mentira religiosa é que muitas vezes tem feito o povo viver na corda bamba e não se apropriar da armadura de Deus. E por fim, ele cita aqui a última peça da armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui vale a pena nós refletirmos como nós temos nos utilizado da palavra de Deus, o quanto nós temos conhecido da palavra de Deus. Porque quem não ouve, quem não lê, não tem como se proteger. Nós podemos nos lembrar de Jesus. Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E o diabo chega e diz: peça essas pedras que transformem em pão. Qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito. Também está escrito.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos e irmãs, eu e você, se temos a espada do Espírito, que é uma arma ofensiva contra Satanás, no momento em que nós somos tentados, que ele vem com as suas justificativas, como ele fez com Jesus, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, com fome. Cada um de nós somos tentados na nossa própria concupiscência, diz a palavra, naquilo que é o nosso desejo forte. E Jesus, ele se utiliza da palavra. Está escrito. E você precisamos devorar a palavra. Porque a hora que vem lá Satanás colocando uma cilada, aquela mulher sensual, aquele homem com aquelas palavras doces para as mulheres, principalmente se são casadas, também está escrito: não adulterarás. Também está escrito, entre as virtudes do fruto do Espírito, a fidelidade. Quando vem uma pessoa nos negócios, querendo induzir a prática pecaminosa, você vai dizer: também está escrito. Se eu não for fiel nas pequenas coisas, Deus não vai confiar as verdadeiras riquezas. Também está escrito. E aí encerra aqui a armadura. Mas como que eu me revisto dessa armadura? Ele também diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala aqui de todo tipo de oração. Eu me revisto da armadura de Deus por meio da oração, orando em espírito o tempo todo. Oração precisa ser um estilo de vida. Eu estou andando pelo trânsito, eu estou em casa, eu estou trabalhando, eu estou em espírito de oração, suplicando, clamando, participando da torre, vindo orar de manhã na alvorada no altar. O tempo todo eu estou me revestindo da armadura de Deus. E olha só, o apóstolo Paulo orienta que nós devemos orar uns pelos outros, os nossos companheiros de guerra, aqueles que estão na mesma batalha, na mesma luta, no mesmo desafio, intercessão uns pelos outros, orai pelos santos. E ele pede por si também. Orem por mim, irmãos. Talvez se fosse eu ia dizer, para que eu seja liberto aqui da cadeia, porque eu quero sair para pregar o evangelho. Ele não pediu para ser liberto. Ele falou assim: orem por mim, para que seja me dado intrepidez, para que no abrir da minha boca possa se tornar conhecido o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho. E essa tem que ser a nossa oração. Senhor, me dá ousadia, porque eu quero fazer discípulos, eu quero alcançar os 5% do povo londrinense para Jesus. Me usa, me dá ousadia, me ajuda a aproveitar as oportunidades, tira de mim toda a timidez, toda a covardia. Senhor, me dá intrepidez. E ele encerra dizendo que ele é embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazer. Irmãos e irmãs, diante das lutas e das adversidades, eu e você precisamos ser praticantes dessas verdades que o Espírito Santo de Deus trouxe ao nosso coração nesta noite.